Irmãos, então vamos lá. Vamos pensar sobre qual é o propósito da vida do homem, né? E mais especificamente das nossas vidas, de cada um aqui. E essa é uma pergunta, eu acho que é a pergunta mais necessária de se fazer. O homem precisa saber por que ele existe. E essa é, sem dúvida, a pergunta mais feita durante a história da humanidade. Em todas as épocas, se perguntaram e se pensaram sobre isso, né? Por que eu existo? Qual é a finalidade da minha vida? E isso desde os filósofos clássicos, lá em Platão, e até hoje se faz essa pergunta. E ok, vamos refletir sobre isso. Pensar sobre o porquê nós existimos é importante porque a nossa vida reflete diretamente sobre isso. Se eu não sei para que eu existo, qual é o propósito da minha vida, não faz sentido viver. Nós não temos o porquê viver e não faz sentido de nós acordarmos pela manhã e passarmos pelas dificuldades do dia a dia, né? Cada um conhece as dificuldades do seu dia e se não existe uma finalidade, um propósito para a nossa vida, isso não faz sentido. Alguns pensadores do nosso tempo já falaram sobre isso. E eu queria fazer uma citação de três filósofos do nosso tempo. A primeira é a seguinte: a vida é essencialmente dor, tédio e sofrimento. Quem falou isso foi Arthur Schopenhauer. A segunda é a seguinte: a vida é feroz, sem sentido e impregnada de absurdo. Quem disse isso foi Albert Camus. E a terceira é a seguinte: a vida é uma tragédia que precisa ser afirmada e amada. Quem disse isso foi Friedrich Nietzsche. Esses homens fundamentaram o pensamento da nossa época. A época que nós vivemos, né, o pensamento da nossa época é baseado no pensamento de homens como esses, de pensadores como esses. E nós vemos no nosso mundo que não existe um propósito para as pessoas, um propósito de vida das pessoas, generalizado, né? E aí eu queria refletir com os irmãos. Vamos tentar exemplificar, né? Deixar mais concreto. Imagina o seguinte, que eu sou um pintor e estou planejando uma pintura, uma obra que eu vou fazer. E aí eu penso no que eu vou pintar, eu penso no material que eu vou usar, eu penso qual é o propósito para que eu pintarei aquilo, e aí qual técnica eu vou usar, que estilo de pintura eu vou utilizar, e aí eu começo a fazer a minha arte. E aí eu vou lá e eu pinto. E aí, quando eu finalizei a minha arte, a minha pintura, eu sei por que eu fiz aquilo, e eu fiz aquilo de propósito, com uma finalidade, de uma forma específica pela qual eu escolhi fazer aquilo. Agora imagine que a gente tem uma tela em branco e uns baldes de tinta caem e escorre a tinta no balde e o balde fica e o balde cai, escorre a tinta na tela e a tela fica cheia de tinta. Vamos pensar nesses dois exemplos. O mundo, como é visto hoje, é como essa tela onde a tinta escorreu por acaso e foi pintada por acaso, e não existe um propósito para aquilo, né? Pensar no mundo pós-moderno, nessa realidade onde se acredita que o mundo veio do acaso, veio do nada, é como uma tela onde a tinta escorre por acaso. Ela não foi pintada com um propósito nenhum, ninguém fez aquilo para ser bonito, ninguém fez aquilo para ter cumprir algo, ninguém fez aquilo para expressar algo, não faz sentido. E quando um pintor
pinta a sua tela, ele faz com um propósito. E aí existe um sentido naquela pintura, existe um porquê. E nós devemos pensar nisso na nossa vida. Nós acreditamos nisso, nós temos ciência de que nós fomos criados com propósito, com sentido e com valor. Um famoso apologista cristão, William Lane Craig, ele fala o seguinte, que o homem foi criado com um propósito, e o propósito seria qual é a finalidade da vida do homem. Então, assim, nós sabemos que a finalidade da vida do homem é glorificar a Deus. Então, esse é o propósito da vida do homem. O homem foi criado com um sentido. O sentido está relacionado ao valor daquela vida, de o ser humano ter um valor intrínseco nele que veio de Deus. Deus criou o homem diferente do resto da criação, com um valor diferente do resto da criação, porque o homem tem a imagem e semelhança de Deus. Então, o homem não é como o restante da criação. E o homem tem valor. O valor tem relação com o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal. Então, tudo isso está intrínseco no homem. O homem nasce com um senso de moralidade, de o que é certo e de o que é errado, né? Isso é algo que, mesmo em locais afastados, em locais onde populações, tribos não foram alcançadas, mesmo em lugares assim, existe um senso moral. Existe um senso onde os pais criam seus filhos, onde o assassinato não é algo correto, é algo punido, né? Algo que deve ser punido. Então, isso é algo que está no coração do homem. Deus criou o homem com isso. Deus criou o homem com sentido, então o homem tem um valor nele, no seu ser. Deus criou o homem com propósito, o homem vive para algo, ele vive para glorificar a Deus, o seu Criador. E o homem tem moral, o homem é um ser moral, ele existe um bem e um mal, um certo e um errado, que está intrínseco no mundo e no homem. Essas são questões conceituais, que são questões complexas de pensarmos, mas isso influencia diretamente a nossa vida. E então, respondendo de forma clara, né? Qual é o propósito da minha vida? Ou para que eu vivo? E aí, nós vivemos para Deus. Nós vivemos para glorificar a Deus e para que o caráter de Deus reflita em nós continuamente. Para encerrar, irmãos, eu queria ler o texto de Romanos 11:36. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Nós vivemos porque Deus nos criou para a sua glória por ele. Então, tudo que nós fazemos deve refletir em louvor a Deus. A cada respirar do nosso pulmão, cada batida do nosso coração deve refletir em louvor a Deus. Foi para isso que nós fomos criados por Deus. Nós fomos criados para glorificar a Deus. E se nós não fazemos isso, nós estamos vivendo uma vida sem propósito como os ateus, ou como pessoas que talvez sejam cristãos nominais e vivem longe de Deus. Por que nós vivemos por que é comum se ver e se falar sobre o crente ser diferente do resto da população? Porque ele sabe por quem ele foi criado e para que ele foi criado. Ele não foi criado por acaso, ele não está no mundo por acaso, ele não foi criado por forças do acaso, de coisas que aconteceram sem um guia, mas ele foi criado, planejado por Deus, escolhido por Deus e amado por Deus. É para isso que nós vivemos. Espero que isso fale aos nossos corações. Nos grupos,
nós iremos tratar de forma mais prática. Como nós vivemos isso na nossa vida? Porque são questões complexas, difíceis, né, conceituais, mas que isso tem aplicação total na nossa vida. Isso faz total diferença. Então, espero que os irmãos participem, que faça mais sentido entender de forma prática como entender essas coisas reflete na nossa vida. Amém?